Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre luz e cores. Por que vemos os objetos? Se a gente estiver num ambiente iluminado, a gente consegue observar, né? A gente consegue enxergar os objetos, e quando a gente está num ambiente totalmente escuro, a gente não consegue enxergar os mesmos objetos sem a presença de luz. Por que será? Vamos agora entender o conceito de luz, tá? Luz são ondas eletromagnéticas localizadas entre as ondas infravermelho e ultravioleta, cuja frequência torna-se perceptível ao olho humano. Alguns objetos emitem luz, isto é, são fontes de luz, como o Sol e outras estrelas, uma lâmpada, uma vela e uma lanterna, né? Em um quarto completamente escuro, não se pode ver nada porque só conseguimos enxergar, né, os objetos que enviam ou refletem luz até os nossos olhos, certo? A maioria dos corpos que conhecemos não emite luz. Então, como é que eles podem ser vistos, né? Então, aqui responde, ó, ao incidir sobre um corpo, a luz pode ser refletida ou absorvida por esse corpo ou pode atravessá-lo. Em um mesmo material, os três fenômenos podem ocorrer simultaneamente. Quando a luz atinge uma parede, por exemplo, parte da luz sofre reflexão, isto é, volta para o ambiente. É mais ou menos como uma bola jogada contra o muro. Ela bate e volta. Devido ao fenômeno da reflexão da luz, os objetos podem ser vistos quando iluminados. Por não apresentarem luz própria, esses objetos são chamados corpos iluminados, certo? Formação de sombras. A formação de sombras depende de uma propriedade da luz. Ela se propaga em linha reta em meios homogêneos. O sol, a chama de uma vela ou uma lâmpada acesa, por exemplo, emitem luz em todas as direções. Isso pode ser representado por uma série de linhas retas saindo da fonte de luz. São os raios de luz ou os raios luminosos. Os raios indicam a trajetória da luz, e um conjunto de raios luminosos emitidos pela fonte é chamado feixe de luz. Olha, a fonte de luz que a gente observa nessa imagem, né, a fonte de luz representada na figura, tem dimensões pequenas em relação ao objeto que vai iluminar. Assim, forma-se uma sombra que corresponde parte da parede que não está recebendo luz da fonte luminosa, uma vez que essa parte dos raios luminosos foram bloqueados pelo corpo opaco, certo? Se a fonte de luz tiver dimensões consideráveis em relação ao objeto que será iluminado, vai aparecer além da sombra uma região um pouco mais clara, que recebe apenas parte da luz direta da fonte, chamada penumbra, certo? Reflexão da luz. Quando um raio de luz incide sobre uma superfície plana e polida, como a superfície de um espelho comum, acontece algo parecido. O raio de luz é refletido com o mesmo ângulo com que incidiu. Essa é uma lei da reflexão de luz. Então, observe nessa figura que o ângulo de incidência, o ângulo formado entre um raio incidente e a reta normal, é igual ao ângulo de reflexão, ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido. Além disso, percebemos também que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão situados no mesmo plano, certo? Espelhos planos. Então, em um espelho planos, as imagens que vemos parecem estar atrás do espelho. Ao prolongarmos os raios refletidos de determinado ponto pelo espelho, veremos que estes convergem para um único ponto, que parece ter partido de trás do espelho. A imagem do objeto é vista no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos.
Então, observando aqui essa figura, né, parece se formar atrás do espelho essa imagem, certo? Pelo prolongamento dos raios refletidos, é chamada de imagem virtual. Essas imagens não podem ser projetadas em um anteparo com uma parede. As imagens que podem ser projetadas, como ocorre no cinema, são chamadas imagens reais. Cada ponto-objeto está à mesma distância atrás do espelho correspondente da imagem. Quando afastamos o objeto do espelho, sua imagem também se afasta, não é mesmo? Além disso, ela é do mesmo tamanho que o objeto. Agora, fique em frente a um espelho plano e observe que quando você se levanta a mão direita, a imagem faz o mesmo, não é? Mas a uma inversão, o lado esquerdo aparece como direito e vice-versa, não é? Esse fenômeno é chamado de reversão de imagens. O espelho curvo, né? A superfície do espelho não é plana, ela é curva. Nesse caso, a superfície curva e espelhada pode ser côncava ou convexa. Nos espelhos convexos, a superfície espelhada é convexa com uma superfície externa de uma colher. Esses espelhos formam imagens virtuais menores do que as reais e fornecem um campo de visão maior do que os espelhos planos. Por isso são usados no retrovisor externo de alguns veículos, nos estacionamentos, em saídas de elevador, em lojas e em outros locais que necessitem de um campo visual maior, certo? Como a gente está observando nessa figura. Já nos espelhos côncavos, a superfície espelhada é côncava, como a superfície interna de uma colher. O tipo de imagem formada depende da distância do objeto ao espelho. Por exemplo, esses espelhos fornecem imagens virtuais e ampliadas quando os objetos estão próximos a eles. Embora diminua o campo de visão, por isso são utilizados por dentistas em espelhos de rosto, em banheiros e outras aplicações. Refração de luz. A mudança de velocidade que acontece no momento em que o raio de luz passa de um meio para o outro é chamado de refração. Então, quando um raio de luz passa de um meio como o ar para o outro como a água, há variação em sua velocidade. Se a luz incidir perpendicularmente sobre a superfície de separação dos meios, há apenas mudanças de velocidade. Se incidir obliquamente, além da variação de velocidade, há também mudança na direção de propagação, como mostra nessa figura, certo? Mostrei aqui a refração da luz ao passar do ar para a água, né? O esquema à esquerda ou para o acrílico na foto à direita. Na foto foi usado um raio a laser para demonstrar o fenômeno. As lentes. Uma aplicação importante da refração são as lentes, como óculos e lente de contato, corrigem problemas de visão, como a miopia e hipermetropia. Outra aplicação são as lupas, também conhecidas como as lentes de aumento. Outra aplicação das lentes são os microscópios ópticos, que fornecem imagens ampliadas de objetos muito pequenos, permitindo observar estruturas que são invisíveis a olho nu. Gente, é basicamente isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E obrigada pela atenção.